Pessoal, muito boa noite, glória a Deus, estamos aqui para o último dia de propósito, gente. O último dia que nós estamos aqui falando sobre o livro de Atos, o último dia que nós estamos aqui aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. E, pessoal, vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu particularmente estou um pouco triste de estar terminando esse propósito hoje. Eu queria continuar até Atos capítulo 28, mas nós vamos encerrar aqui no capítulo 20 de Atos e quando Deus nos der outra oportunidade, eu volto a falar sobre o livro de Atos, Atos capítulo 21, Atos capítulo 22, mas antes de começar esse estudo e antes de pedir para você compartilhar a live e tudo mais, a galera que já está entrando aí, salve, salve pessoal, boa noite, eu quero encorajar vocês a continuar lendo o livro de Atos. Essa leitura que eu estou fazendo aqui, que os estudos que eu trouxe para vocês durante todos esses dias, eles são importantes. Só que você precisa estudar a palavra do Senhor, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Então eu quero te convidar para que amanhã, depois, nos outros dias, você estude a palavra. Eu quero te convidar para que nos próximos dias, daqui até o próximo domingo, daqui até a próxima segunda-feira, sem ser amanhã na outra, você possa estar lendo o livro de Atos e pedindo ao Senhor revelações daquilo, até mesmo usando uma inteligência artificial para poder te ajudar a entender o conteúdo, entender aquele capítulo. Não interessa. Você precisa tentar entender a palavra de Deus. Você precisa buscar entender aquilo que Deus está tentando te falar, aquilo que Deus está querendo trazer no seu coração. Você precisa buscar essa revelação, buscar essa luz de Deus, buscar essa luz na sua vida, no seu caminho. Então, antes de começar essa live, antes de pedir outras coisas para vocês, quero te encorajar para que você nos próximos dias também continue estudando. Ainda tem mais 8 capítulos aí para vocês estudarem. Se você pegar um capítulo por dia, você já consegue terminar o livro de Atos e assim conseguir estudar bastante coisa. Pega um capítulo do livro, amanhã, por exemplo, seria Atos 21. Pega Atos 21. Ah, Diogo, mas eu não entendo nada da Bíblia. A Bíblia é muito difícil e tal. Poxa, eu não consigo entender aquilo que a Bíblia fala. Pega uma Bíblia no seu celular, coloca uma tradução mais fácil, coloca uma nova tradução na linguagem de hoje, coloca uma nova versão transformadora, uma nova versão internacional, muda a tradução da sua Bíblia para poder facilitar o seu entendimento, facilitar aquilo que Deus está querendo te falar, para que assim você venha buscar e assim encontrar o Deus que quer ser achado por você. E agora sim, pessoal, depois desse encorajamento, quero pedir que você que já está aqui, galera que já entrou nessa live, pessoal, aqui nesse botão aqui, ó, de baixo, tem um aviãozinho. E esse aviãozinho é para você enviar para as pessoas que você manda no direct. Você às vezes passa o dia todo no Instagram mandando reels para a galera, passa o dia todo mandando TikTok no grupo da família, mandando um vídeo no TikTok no grupo da igreja, mandando um vídeo no TikTok no grupo dos jovens. Então eu quero te encorajar para que você mande essa live para as pessoas que você ama, para que você mande essa live para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão mais novo, para o seu irmão mais velho. Ah, eu tenho um primo que não sei o que precisa ouvir a palavra de Deus. Manda para essa pessoa também. Manda para aquele tio distante, para aquela pessoa que está no hospital, para aquela pessoa que está trabalhando, para ela poder usar de podcast. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante, pessoal. Deus vai abençoar muito. E vai ser top essa live em nome de Jesus. E mais uma vez, gente. Glória a Deus. Eu ia repetir uma coisa do começo. Mas deixa eu só antes cumprimentar o pessoal aí que já entrou. Duda Oliveira. Oi, Duda, boa noite. Maico Antônio. GBzinho. Eu não sei o que é GBzinho. Mas eu espero que seja uma coisa boa. Maico Antônio, salve Maicão. Deus abençoe, meu irmão. Maico estava lá na nossa igreja hoje, glória a Deus por isso. Luiz Silvas, nosso grande amigo baterista. Falei. JQV Águas Lindas. Deus abençoe, pessoal. Emily Soares. Oi, meu amor. Minha esposa tá bem ali, pessoal. Colocou no celular dela para ajudar a gente na audiência também. Reunindo Legados. Salve, Reunindo Legados. Ian Christian, Ritinho Oliveira, Lucas Chiori, Luzia Andrade, Silva, José Edivaldo, Grazi Mendes. Muita gente está entrando, muita gente está compartilhando e glória a Deus por isso. Se você entrou agora nessa live, aperta nesse aviãozinho aqui, ó, do cantinho
e manda essa live para as pessoas que você ama, manda essa live no grupo da sua família, no grupo da sua igreja. Tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Pessoal, agora mais uma vez, deixa eu só recapitular o começo aqui. Gente, nós temos que estudar a palavra, nós temos que colocar a palavra no coração. Então amanhã nós estudaríamos o capítulo 21 de Atos. Não vamos estudar porque o nosso propósito acaba hoje, no capítulo 20. Mas eu quero te encorajar a ler o capítulo 21 de Atos amanhã. Quero te encorajar a você fazer esse estudo, a você fazer esse esboço para você mesmo, a você pregar para você mesmo essa mensagem, para que você também possa refletir aquilo que Deus quer falar com você, diretamente com você. Você não precisa de mim para poder estudar a palavra. Você não precisa de mim para poder buscar a Deus. Você só precisa ter um coração quebrantado, um coração que queira ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que hoje nós não precisamos mais de intercessores, pessoal. E o que isso significa? Que eu não preciso, e aqui eu não estou falando mal de nenhuma religião, de nenhuma igreja em específico, mas eu não preciso orar para um santo, eu não preciso orar para um guia, eu não preciso dessas coisas. Eu posso me chegar diante de Deus e Ele vai escutar a minha voz, Ele vai escutar a minha oração e assim Ele vai me responder também. Eu não preciso de alguém para poder buscar a Deus. O véu já foi rasgado, eu posso buscar a Deus diretamente. E que não estão anulando o pastor, não estão anulando o obreiro, aquela pessoa que ora por você. Essas pessoas são muito importantes. O seu pastor é muito importante, o obreiro é muito importante, o diácono, o bispo, o presbítero, todos eles são muito importantes. Mas nós precisamos nos achegar diante de Deus. Você precisa entender que você não precisa de mim para buscar. Você tem que fazer do seu quarto a sua sala de oração. Você tem que fazer da sua casa o seu lugar de oração, o seu lugar de estudo. Não dependa de uma live, não dependa de alguém para poder estudar a Bíblia. Você mesmo pode pegar a sua Bíblia lá, amanhã, em Atos capítulo 21, e ler na sua casa. Fazer o seu devocional, fazer as suas reflexões. Ah, Diogo, não entendi nada. Joga esse texto em alguma IA, pede para a IA te explicar o texto. Vai ser muito bacana. Qualquer coisa também, você tem o direct do JQV, você tem o direct aí dos seus líderes, você tem o WhatsApp do JQV também, pode mandar mensagem, que a gente pode até marcar um encontro para a gente poder estudar junto. E vai ser bênção em nome de Jesus. Então, pessoal, vou começar o nosso estudo de hoje. Hoje eu trouxe 3 reflexões para vocês. Eu vou ler as 3 reflexões primeiro. Hoje eu vou fazer diferente. A primeira reflexão é a importância do encorajamento. A segunda é Deus restaura o que parece perdido. E a terceira, tenha cuidado com o corpo e entenda que dar é melhor do que receber. E se você não entendeu essa terceira reflexão, fique em paz que nós entenderemos mais sobre o que é o corpo de Cristo. E vai ser top demais, vai ser bênção, pessoal. Eu gosto muito desse texto. E esse texto ele acaba de uma forma bem simbólica, porque o apóstolo Paulo, quando ele acaba esse capítulo aqui, o capítulo 20, o apóstolo Paulo ele faz uma despedida com a igreja de Éfeso, com os líderes da igreja de Éfeso. Ele faz uma despedida com aquelas pessoas. Ele reúne todos os líderes da igreja de Efésios, da igreja lá daquela região de Éfeso, e faz com eles uma despedida. Prega um texto para eles, menciona a palavra, fala do que Jesus faz e do que ainda vai fazer, e depois ele faz uma despedida. E hoje nós estamos em clima de despedida aqui, pessoal, para poder despedir desse primeiro propósito que a gente está fazendo junto. Mas não será o último, será o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Mais pra frente também a gente vai soltar muita coisa boa, pessoal, no Reels. A gente vai soltar muita coisa boa no Instagram. A gente vai soltar muita coisa boa no nosso TikTok, que vai ser top. Vai ter um TikTok do JQV também. Vai ser top, pessoal. Vai ser muito incrível para a glória de Deus. Então vamos lá. Vou começar aqui em Atos capítulo 20, versículo 1, que diz assim: Passado o tumulto... Que tumulto, Diogo? Para quem acompanhou a nossa live de ontem, sabe que o apóstolo Paulo ele estava discutindo com muitos judeus e muitas pessoas de outra religião lá na... Deixa eu pegar aqui o esboço de ontem. Lá na região, pessoal, lá na região de Efésios. O Paulo estava lá na região de Efésios e a galera comprava muitos ídolos de um ourives. E o que é um ourives? Ourives é um cara que vende ouro. É um cara que molda o ouro. Por exemplo, eu não... Pera um momento, pessoal.
O que é um ourives, pessoal? O ourives é aquela pessoa que pega o ouro, derrete o ouro e consegue transformar o ouro em um outro objeto. É uma pessoa que tem muito valor na sociedade. E naquela época, os ourives ganhavam muito dinheiro. Porque os ourives, eles eram as pessoas que transformavam o ouro em ídolos. Era uma pessoa que pegava o ouro e fazia uma imagem. Então, essa galera se revoltou contra o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele estava pregando sobre Jesus, e esse Jesus que nós conhecemos é o mesmo Jesus que Paulo estava pregando, e ele converteu muita gente, pessoal, para o evangelho. E como o apóstolo Paulo converteu muita gente para o evangelho, essa galera que foi convertida estava parando de comprar os ídolos. E aí essa galera do ourives, né, que transformava os objetos em ouro, por exemplo, essa aliança aqui, ela foi forjada por um ourives. A aliança aqui do nosso casamento, meu e da minha esposa. Ela foi forjada por um ourives. Ela foi forjada por uma pessoa que manuseia o ouro. E naquela época, os ídolos eram feitos de ouro. E aí o pessoal fez toda uma revolta contra o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava fazendo com que o negócio deles fosse para trás. E aí o Atos capítulo 20, ele é uma continuação de Atos capítulo 19, e Atos capítulo 19 termina com essa confusão, os ourives lá querendo matar o Paulo e, enfim, fazendo um monte de coisa errada. E o capítulo 20 começa dando continuidade a essa história, falando, passado o tumulto. Então vamos continuar. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, por onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajaram com ele, e esses homens eram Sópater, filho de Pirro, que era de Bereia, Aristarco e Secundo, os dois eram de Tessalônica. Lembra de Tessalônica e Bereia? Que as duas cidades brigaram? Eles tinham uns representantes aí que acompanhavam o Paulo. Gaio, de Derbe, Timóteo, e Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos no navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos por uma semana. Pessoal, qual é a reflexão que nós temos a partir desses primeiros versículos aqui de Atos capítulo 20? Que o apóstolo Paulo, independentemente de qual dor ou de qual coisa que acontecia na vida dele, ele tinha uma missão no coração dele. Ele sempre queria encorajar os irmãos. Ele sempre fazia questão de encorajar as pessoas a seguir o evangelho. Ele sempre fazia questão de encorajar todos os homens e mulheres de Deus que estavam do lado dele. Ele sempre fazia questão de visitar as igrejas, de visitar os líderes, de visitar as pessoas, de visitar os membros da igreja e encorajar as pessoas a continuarem no caminho de Cristo. Os líderes que estão comigo nessa live aqui, eles lembram muito bem da nossa reunião de líderes que a gente fez no primeiro sábado de setembro. E no primeiro sábado de setembro a gente conversou muito sobre acolhimento. A gente falou muito sobre que o nosso trabalho, ele funciona como um funil. Existem pessoas que estão no meio do funil, existem pessoas que estão na borda. E o trabalho nosso, a gente precisa abraçar as pessoas que estão na borda e jogar elas para o meio. A gente precisa jogar as pessoas que estão fora do meio e trazê-las para dentro. Jogar as pessoas que estão fora para dentro, jogar as pessoas que estão fora para dentro. Trazer quem está da borda para dentro, trazer quem está da borda para dentro. O nosso trabalho como cristão deve ser esse. A gente tem que ser cristãos acolhedores. Nós temos que fazer as pessoas se sentirem bem na igreja. Temos que fazer as pessoas se sentirem bem no templo. Temos que fazer as pessoas se sentirem à vontade para poder estudar a Bíblia, entender a mensagem que está sendo pregada pelo pastor, entender a mensagem que Deus quer falar no coração daquela pessoa. Hoje mesmo o pastor Eduardo, ele pregou na nossa sede sobre tristeza, angústia. O pastor Eduardo está fazendo um propósito, pessoal, muito legal. São 2 domingos do combate à depressão, à tristeza e à angústia. E hoje na palavra, Deus ele tocou muito no meu coração em pontos específicos. Pontos específicos da mensagem mexeram comigo e me fizeram voltar para casa pensando nesses pontos. Mas teve uma outra irmã que eu encontrei na porta da igreja
que eu fui trocar ideia com ela, uma senhorinha que costuma ir na nossa sede, e ela falou: olha, Diogo, o nosso pastor é muito abençoado, olha, tudo que ele pregou foi para mim, toda a palavra que ele disse, nossa, eu me identifiquei com tudo que ele falou. Então a palavra de Deus, ela por vezes, o pastor Eduardo gosta de usar essa palavra também, personalíssima. Ela é personalíssima para você, para mim, para o nosso irmão, para a nossa irmã. Então tem coisas na mensagem que Deus ele vai falar com você. Outras coisas você já tem no coração e aquilo talvez não sirva para você naquele momento, mas para uma outra pessoa vai ser a chave que vai mudar a vida dela. Então Deus ele sempre trabalha numa mensagem. E nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam bem na igreja, bem no templo, bem na casa de alguém, quando a gente for fazer um JRV na casa de alguém, por exemplo, para que essa pessoa possa entender o máximo a mensagem. O apóstolo Paulo era muito preocupado em fazer essas pessoas se sentirem bem, em fazer as pessoas se sentirem acolhidas, encorajar os irmãos em Cristo. Aqui a Bíblia fala que ele foi lá em Éfeso de novo, quando passou o tumulto, e encorajou os cristãos de Éfeso. Depois ele foi para Macedônia e encorajou os cristãos da Macedônia. Depois ele foi para a Grécia e ficou 3 meses na Grécia, encorajando os irmãos da Grécia. Pessoal, o Paulo, ele era um grande pregador, mas ele também era um grande encorajador. Ele era um cara que era muito usado por Deus. Ontem o pastor Gustavo esteve conosco, e glória a Deus pela vida do pastor Gustavo, mais uma vez. Pastor Gustavo, o senhor é bênção, e muito obrigado pela live de ontem, foi muito top. O pastor Gustavo falou muito sobre aquela passagem do apóstolo Paulo, acho que é versículo 19, do capítulo 19, que a gente leu ontem, que diz que o apóstolo Paulo, ele era muito usado por Deus. E a Bíblia deixa claro, a Bíblia fala o seguinte: Deus deu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Onde os lenços do Paulo passavam, onde as roupas do Paulo eram entregues, os demônios eram manifestos e as pessoas eram curadas. Os demônios saíam das pessoas e as pessoas recebiam esse poder do Espírito Santo e eram libertas não só do pecado, mas também de toda doença que existia no corpo, no coração daquela pessoa. E o apóstolo Paulo era muito usado em milagres, ele era muito usado em palavra, ele era muito usado em tudo que ele fazia. E o acolhimento fazia parte do ministério dele. O acolhimento era algo importante na vida do apóstolo Paulo. Ele sempre gostava de passar nos lugares e encorajar os irmãos. Meus amigos, minhas irmãs, nós temos que ser pessoas encorajadoras. Nós não podemos ser um cristão que deixa o outro para baixo. Não podemos ser uma pessoa que fala algo que irá ofender. Pelo contrário, isso é muito feio. É muito feio falar algo que vai ofender alguém. É muito feio falar algo que vai ofender um irmão, principalmente se você for um líder, principalmente se você for um cristão, às vezes de longa data, um cristão que já está na igreja há muito tempo. Eu e você não podemos ser pessoas que irá ofender. A gente já falou em vários dias de live passados que quem é do céu não deixa marcas do inferno na terra. Então eu e você não podemos deixar marcas do inferno aqui. Nós temos que deixar as marcas do céu, as marcas do Senhor. E os lugares que Deus te leva é para que Ele tenha um representante ali naquele lugar. E em muitas oportunidades você não será satisfeito no seu trabalho. Você não será satisfeito em várias coisas que você encabeçar na sua vida. Porque o propósito real daquilo é para que Deus tenha um representante no seu trabalho. É para que Deus tenha um representante naquele hospital. É para que Deus tenha um representante naquele lugar. E muitas vezes o propósito do nosso trabalho é que Deus tenha um representante ali. O propósito muitas vezes não é que só eu seja abençoado, mas que outras pessoas sejam abençoadas também, através dessa representação do reino de Deus nos lugares. Isso é algo que a gente já falou em muitos dias também. E eu não vou ficar pregando mais uma vez sobre isso, porque eu acredito que vocês já entenderam, mas a primeira reflexão nessa live é a importância do encorajamento. Independentemente do lugar, da circunstância, eu e você precisamos ser encorajadores das pessoas, em nome de Jesus. Agora, pessoal, vamos para a segunda reflexão, que está aqui no versículo 7. Versículo 7 de Atos, capítulo 20. E antes, deixa eu só ver a galera que entrou aqui. Grazi Mendes, Maria Elisa, José Edivaldo, Esther Oliveira, Manu Oliveira. Salve, família Oliveira. Deus abençoe vocês, os Oliveiras. Glória a Deus. Sanches Menezes. Olá, Sanches, Deus abençoe. Giovanni, e aí, meu irmão? Boa noite. Rose Santos,
Kátia Souza. E aí, Kátia? Boa noite, minha irmã. Lúcia Oliveira, Neta Carvalho, Liliane Goulart, Jéssica Cristina. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa noite. Manda um abraço aí pro seu filho pequeno que está crescendo cada vez mais. O nosso querido Moisés. Querido Moisés aí que está só crescendo. Graças a Deus. Alan Cruz, Zilda. Gessé Perlim, Miguel Ítalo. O Alan colocou um comentário aqui, olha só. Falava com os meninos hoje. Temos que falar coisas para dar vida e não para matar. É verdade, pessoal. Temos que dar vida para os nossos irmãos. Quem é do céu não deixa marcas do inferno na terra. E glória a Deus por isso. Vamos lá agora para a segunda reflexão, no capítulo 20, que está no versículo 7 aqui. Vamos lá. Diz assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. De lá aonde, pessoal? Eles foram para Filipos. Eles voltaram para a região da Macedônia. O apóstolo Paulo, quando ele terminou essa rota toda, que ele ficou encorajando a galera, ele voltou para Macedônia. Lembra que lá em Atos capítulo, acho que 16 ou 17, lá em Atos capítulo 16, 17, o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo para poder ir de ir para a Ásia. Ele acabou indo para Macedônia, e aí ele conheceu a Lídia. Lembra da Lídia? Aí ele conheceu a Lídia, a vendedora de púrpura, que acabou fazendo da sua casa um hotel para os discípulos, e os discípulos fizeram uma igreja na casa da Lídia, e depois da Lídia eles foram presos, e aí o carcereiro teve a vida ganha para Jesus. Não só o carcereiro, mas a família dele toda também. Aconteceram vários milagres. Lembram disso? Isso aconteceu lá na Macedônia, lá na igreja de Filipos. E mais para frente o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, que era essa igreja de Filipos. Aí o apóstolo Paulo volta lá, aonde ele já tinha ido, entenderam? Lá na galera da Lídia, lá, o carcereiro, esse povo aí que tinha se convertido, o apóstolo Paulo volta para lá depois. Então vamos lá. O versículo 7 fala disso. O apóstolo Paulo tinha voltado, e no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, o apóstolo Paulo estava pregando lá nessa cidade de Filipos. Continuemos. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Ou seja, para poder dividir uma refeição, né? Para poder tomar café junto. Paulo, a falar ao povo, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha pressa de entregar a mensagem porque ele ia embarcar no outro dia para poder ir embora. Então tudo aquilo que ele tinha no coração ele queria entregar. Isso não é reflexão para hoje, mas eu e você precisamos ser generosos. É uma coisa que a gente já conversou também. Mas todo cristão, pessoal, ele deve ter a marca da generosidade. Temos que ser generosos para que Deus venha nos abençoar. Você precisa ter um coração generoso. Se você quer ter um coração como o de Deus, precisamos ser cristãos generosos. Então o apóstolo Paulo, tudo que ele tinha, ele queria entregar para que não ficasse faltando nada. Então o apóstolo Paulo, ele era muito generoso. Toda a mensagem que ele tinha, ele queria passar. E como ele ia embora no outro dia, ele não queria perder tempo. Então ele continuou pregando até meia-noite. Vamos lá. A sala do andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, presta atenção no Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente e caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Olha isso. O apóstolo Paulo estava pregando e um cara que estava na janela, ele dormiu no meio da pregação. E caiu, pessoal. O cara caiu de 3 andares. Essa passagem é conhecida por muita gente, mas sempre tem alguém que está passando pela primeira vez, sempre tem alguém que está ouvindo pela primeira vez. E eu quero dizer para você, onde você se encontra na sua vida espiritual? Você está olhando para o lado de fora? Ou você está concentrado no que está acontecendo no lado de dentro? Quando você está na igreja, você está realmente na igreja? Ou você está lá no seu zap lá, ó, resolvendo os problemas da sua vida, mexendo no Instagram, postando um story, vendo um vídeo no TikTok? Como é que está a sua vida espiritual? Aqui o Eutico, ele estava lá, estava na igreja, estava ouvindo a mensagem, mas ele estava na janela. E quem está na janela, olha para o lado de fora. A gente percebe que a concentração dele não estava na palavra,
A concentração dele estava no lado de fora. Então, mesmo dentro da igreja, o seu coração, a sua visão, ela pode estar no lado de fora da igreja. Tome cuidado com isso, para que você não venha cair e morrer como o Eutico. Aí você pensa, nossa, que maldade, o cara estava na igreja e ele morreu. Não, pessoal, ele não morreu. Olha só, na verdade ele morreu, né? Mas Deus promoveu um milagre. Vamos ler aqui o que aconteceu. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Ele morreu, pessoal, olha só. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Gente, aqui é uma coisa que me pega. Eu vou falar para vocês. Onde que abraçar um morto vai resolver o problema? É uma pergunta para vocês. Responde aí nos comentários. Onde que abraçar um morto vai resolver o problema? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas responde primeiro para mim essa reflexão. Onde que abraçar o morto vai resolver o problema? Onde? Olha o que Paulo fez, pessoal. O jovem morreu, ele caiu, né? Aí olha só, o Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. E ainda falou assim, não se desesperem. Gente, o apóstolo Paulo abraçou um defunto, um cara que tinha acabado de morrer. Onde que abraçar alguém vai causar um milagre? Eu te pergunto, onde que abraçar alguém vai promover um milagre? E eu trago também a resposta. Eu dou o questionamento, mas eu também quero trazer para você a resposta. A resposta é que Deus opera por meio da fé. E tudo aquilo que você coloca fé no coração vai acontecer. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele estava colocando a sua confiança em Deus, crendo que Deus era poderoso para poder ressuscitar aquele jovem. E abraçar aquele defunto foi um ato de fé, foi um ato de confiança em Deus. Foi um voto que ele fez no Senhor naquele momento, e ele colocou no coração dele de que se ele abraçasse aquele jovem, ele iria ressuscitar. E aqui eu quero trazer outra reflexão que não está descrita na live, mas será que quando alguém cai na sua igreja, quando alguém cai no pecado, quando alguém está em uma situação muito difícil, você é a pessoa que abraça o morto? Você é aquela pessoa que abraça quem está no pecado? Não estou falando de passar a mão na cabeça de quem está no pecado, não estou falando de não repreender, mas por vezes muitos irmãos da nossa igreja pecam e esses irmãos são abandonados. Nós não podemos abandonar aqueles que estão caindo na fé. Pelo contrário, lembra do acolhimento? Lembra do encorajamento? Nós temos que ser as pessoas que no funil pega quem está na borda e joga para o meio. Nós temos que trazer a unção, a fé, a chama do Espírito Santo para o coração dessa pessoa que está longe e assim trazê-la para perto. Temos que ter essa fé do apóstolo Paulo. Vou abraçar o morto e ele vai ressuscitar. Vou colocar a mão naquela cabeça lá daquela pessoa e ela será curada em nome de Jesus. Deus vai responder a minha fé. E glória a Deus por isso, pessoal. O apóstolo Paulo fez isso. Ele não... Olha só, vou repetir aqui. Quem ressuscitou o jovem não foi o abraço do Paulo, mas foi a fé que ele colocou em Jesus. Aquilo que você coloca fé em Jesus e determina diante do Senhor, ora a Deus em cima daquilo, acontece, pessoal. Porque Deus honra a fé do servo de Deus. Deus, ele honra aquilo que foi determinado. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se eu estou aqui, pessoal, e tem uma tomada aqui perto, ó. Tem uma tomada aqui perto. Se eu ligo aqui na tomada, na hora, vamos supor que essa luz aqui está desligada. Liguei o negócio na tomada. Liguei na tomada ali, ó. Eu posso apertar o botão, ó. Apertei o botão, a luz ligou. Ó, eu desliguei na terra. Desligou a luz também. Mas eu liguei na terra. É ligado no céu também. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. E aí, tudo aquilo que eu ligo na terra, tá tudo desligado. Mas eu liguei na terra, é ligado no céu também. Você precisa crer dessa forma para que você seja abençoado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha muita fé nisso. Ele era um cara que colocava muita fé em ação. Ele abraçou o morto e o morto ressuscitou, pessoal. Olha só. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo.
Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Ou seja, todos subiram de novo para aquele terceiro andar, fizeram uma refeição, depois daquele susto, né? E o que aconteceu depois? Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Pessoal, a segunda reflexão da live: Deus restaura o que parece perdido. Não importa o que está perdido na sua vida, Deus é poderoso para poder restaurar o seu coração, restaurar a sua caminhada. Ah, Diogo, eu já tenho muitos anos no mundo, eu já tive muitos anos aí usando drogas, eu tive muitos anos aí usando entorpecentes, tive muitos anos bebendo, muitos anos fumando, não sei o que lá. Meu irmão, não era da vontade de Deus que você se afastasse. Mas agora que você já se afastou, que você já se sujou, agora Deus quer te usar para poder ser um testemunho para muitas pessoas que estão na mesma vida pecaminosa que você está, que estão no mesmo vício que você carrega, que estão na mesma situação que você tem. Ah, Diogo, mas é muito difícil me libertar do meu vício. É verdade, mas nós temos um Deus poderoso, pessoal. Hoje nós temos um Deus de graça, um Deus que nos dá essa libertação, um Deus que pode nos transformar, um Deus que transforma um coração, um Deus que transforma a mente. E esse mesmo Deus vai te libertar e te trazer para a luz, te trazer para perto. E assim você será abençoado pelo poder de Deus. E você será um grande testemunho para muitas pessoas que viveram pecados parecidos que você. Então, Deus, Ele não tem prazer naquela pessoa que se desvia, naquela pessoa que sai dos caminhos de Deus. Mas se você é uma pessoa dessa, que se desviou, é momento de voltar. É momento de você aceitar Jesus novamente. É momento de você se chegar para perto de Deus novamente. Porque Deus não desperdiça nada. Uma vez eu escutei isso lá na faculdade e eu nunca esqueci essa frase. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Ah, mas eu fiz algo que não era da vontade de Deus. Não tem problema. Deus vai usar aquilo como testemunho. O que importa é daqui para frente, meu irmão. Se você decidir hoje viver uma vida de santidade, não há nada que vai impedir você de viver uma vida com Deus, não. Ah, mas o meu passado foi cruel comigo. Não importa, meu irmão. Se levanta. Deus é poderoso para poder te usar. Deus é poderoso para poder te libertar. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Esquece o seu passado. Esquece os seus pecados. Levanta para a vida nova. Levanta para a vida que Deus tem para você. Deus esquece, pessoal. Deus, ele pega nossos pecados e joga no esquecimento. Por que você vai ficar lembrando? Se Deus, que é todo poderoso, Ele é o maior, não é? Deus não é o maior, Deus não é infinito em amor e misericórdia, e Ele te perdoou. Pensa comigo, o Deus Todo-Poderoso te perdoou. Todo-Poderoso. Tem alguém maior do que Deus? Tem ou não? Não tem. Deus é o maioral. Deus é top. Deus é o mais poderoso. E Ele te perdoou. Te perdoou. Aí você, que é insignificante, que às vezes tem muitos problemas, que não tem 1% do poder de Deus, não se perdoa. Sendo que o Pai Todo-Poderoso, o Pai das luzes, te perdoou. E você não se perdoa. Já parou para pensar nisso? Quando você peca, comete alguma coisa, às vezes aquilo fica na sua mente vários dias, no seu coração, em vários momentos. Se perdoa, meu irmão. Deus já te perdoou. Isso é a acusação do diabo, é a acusação do inimigo. Você não pode viver sendo acusado pelo diabo, não. Se levanta, meu irmão, vem para a vida. Igual o pastor Jaime fala, costuma dizer. Vem para a vida. Deus, ele te chamou para a vida. Esquece seu pecado, meu irmão. Já foi. Agora é o momento de Deus te levantar e fazer um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Amém, gente? Então, deixa eu só recapitular com vocês. Primeira reflexão, a importância do encorajamento. Seja um encorajador. E a segunda, Deus restaura o que parece perdido. Deus é muito bom, pessoal. E a terceira reflexão está aqui em Atos capítulo 20. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 18. Agora o versículo 18, pessoal. Isso aqui é muito forte. O apóstolo Paulo, ele com certeza era um cara que não gostava de despedidas, eu acredito. Porque ele passava pouquíssimo tempo em todos os lugares. Eu imagino que ele se apegava muito com as pessoas. E logo ele tinha que se despedir. E isso é uma coisa muito ruim. Eu, por exemplo, quando eu e minha família a gente viajou para o Piauí há
há pouco mais de 2 anos, a gente ficou uma semana lá, pessoal, mas para mim foi um mês. Eu me apeguei tanto com o pessoal da cidade, eu me apeguei tanto com a galera da igreja lá, eu me apeguei tanto com todo mundo, que quando eu saí, pessoal, parece que tinha arrancado um pedaço de mim. Parece que quando eu saí daquela cidade, parece que eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado. E eu imagino que com o apóstolo Paulo acontecia a mesma coisa. Porque o apóstolo Paulo, ele ia de cidade em cidade, ele ia de lugar em lugar. E ele fazia amizade com as pessoas, convertia as pessoas, batizava elas, discipulava elas e depois ia embora. Então imagina, você vai de cidade, faz um vínculo com um monte de gente e depois vai embora. É triste, não é, pessoal? E acontecia muito na vida desse homem de Deus. E vamos lá, deixa eu só contextualizar para vocês. O apóstolo Paulo, ele passava de cidade em cidade, igual eu falei, pregava, as pessoas eram curadas, libertas, aceitavam Jesus. O apóstolo Paulo batizava as pessoas e depois de batizar, ele discipulava elas. E depois ele ia para outro lugar. Ele levantava um líder naquela região e depois ia para outro lugar para continuar o seu ministério. E quando ele estava lá de volta, na região da Macedônia, ele deu uma passada lá em Éfeso para poder ver como é que estava a igreja. E ele foi em uma determinada cidade perto de Éfeso e mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso. E falou assim, chama lá os líderes da igreja de Éfeso para que eu possa dar uma palavra para eles, porque talvez seja a última vez que eu vou vê-los. E o apóstolo Paulo, muito triste, muito emocionado, chamou a galera lá. Os líderes da igreja de Éfeso foram para poder receber essa palavra e o apóstolo Paulo falou com eles. Olha só, e o discurso dele está aqui no versículo 18, que diz assim: quando os líderes da igreja de Éfeso chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor de forma humilde e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, sejam publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependem, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me disse. Não sei o que me espera ali, senão o Espírito Santo me disse: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Olha, pessoal, que bonito que o apóstolo Paulo escreveu. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, olha só as recomendações que o apóstolo deixa aqui para o pessoal. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada com o próprio sangue de Cristo. Sei que depois de minha partida surgirão em meio de vocês falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, como dia e noite, nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Olha isso, nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata ou o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. O que Jesus disse? A bênção maior em dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choravam muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais entristeceu os líderes da igreja de Efésios foi ele ter dito que nunca mais eles se veriam. Então eles o acompanharam até o navio.
Pessoal, esse texto aqui, ele traz muitas reflexões pra gente. E é muito bonito isso, porque mostra a humanidade do apóstolo Paulo. Às vezes, quando a gente pega um texto da Bíblia, a gente pega uma história de alguém, de um chamado herói da fé, a gente encara essa pessoa como herói mesmo. E a gente fala, nossa, essa pessoa é incrível, essa pessoa é maravilhosa, olha só o que ela fez, nossa, olha só que ato milagroso. Ele curou um cego, ele curou um leproso, curou alguém na cadeira de roda, olha só isso. E a gente esquece de ver a pessoa como homem. O apóstolo Paulo era um homem, pessoal. Era um homem que tinha muitos sentimentos. Era um cara que tinha muita coisa no coração dele que às vezes ele não falava para ninguém. Que às vezes ele não compartilhava com os outros. Ele tinha muitos sofrimentos. O apóstolo Paulo era um cara que sofria demais, pessoal. Imagine em todo lugar que você vai, você ser ameaçado de morte. Imagine em todo lugar que você vai, você ser ameaçado. Ameaçado. As pessoas, os líderes religiosos não gostavam do Paulo, porque ele era um cara que arrebatava a multidão, que muita gente seguia o que ele pregava. Ele era um cara que batizava muita gente, impedia as pessoas de comprar os deuses dos ourives, e os ourives perdiam dinheiro. Você não acha que os ourives eram ricos? Eles eram ricos, e eles não queriam mandar o apóstolo Paulo para a morte? Queriam. Imagina, é muito sofrimento, pessoal. Esse homem de Deus carregou muita coisa em nome de Cristo. Ele carregou o nome de Cristo com uma confiança muito grande, com algo muito forte dentro do coração dele, uma convicção enorme. E ele sofreu demais, pessoal. Ele era um homem, assim como eu, assim como você. Às vezes a gente deixa de olhar a Bíblia com esses olhos. Mas é verdade. O apóstolo Paulo era um homem, assim como eu, assim como você. Ele era um homem. Ele não tinha nada de especial. O Pedro também não. Ah, mas o Pedro andou com Cristo. O Pedro mesmo disse que Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Espírito Santo que batizou os discípulos em Atos capítulo 2 é o mesmo Espírito Santo que pode te batizar agora. É o mesmo Espírito Santo que pode fazer você receber o dom de línguas. É o mesmo Espírito Santo que batizou o Cornélio, que nem era batizado, que nem judeu era, lá em Atos capítulo 11. E a gente leu aqui, que a gente fez a reflexão em Atos capítulo 11. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo Espírito Santo que batizou Felipe, lá em Atos capítulo 7. Lembra quando eu falei dos diáconos? As pessoas que eram levantadas para poder ajudar a servir? E lá em Atos capítulo 7, os discípulos estavam com dificuldade de repartir a comida e eles levantaram entre eles 7 pessoas que fossem exemplo para todos. E uma daquelas pessoas era o Felipe. E o Felipe foi em uma determinada região e foi muito usado por Deus. Ele fez com que o Espírito Santo fosse derramado nas pessoas através da imposição de mãos. E essa imposição de mãos foi muito forte, foi muito poderosa. As pessoas foram batizadas no Espírito Santo e foram curadas com as ministrações do Felipe. Ele era um homem assim como eu, assim como você. Essas pessoas tinham sentimentos, pessoal. Tinham sentimentos. Elas eram homens e mulheres carregados de coisas, carregados de pensamento. Você não acha, não? Olha o texto que o apóstolo Paulo escreve aqui. Poxa, todos os homens choraram. Você tem ideia do que é isso? Vários homens choraram. Imagina que o seu pastor, tem muita gente de São Sebastião aqui na live. Imagina que o pastor de vocês, o pastor Gustavo, ele olha para vocês, chama todo mundo lá, dá uma palavra de encorajamento igual essa aqui do apóstolo Paulo. E depois ele fala, pessoal, eu estou aqui porque eu vejo que é a última vez que a gente vai se ver, é a última vez que a gente vai estar junto, porque agora eu vou para Jerusalém e eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde o Espírito Santo vai me mandar. E isso acontece mesmo com os pastores da nossa igreja. Muitas vezes os pastores não sabem para onde vão. Eles não sabem. Há um direcionamento do Espírito Santo, mas eles não sabem, por vezes, para onde eu vou. Eu lembro que o pastor Isaías, antes dele ir para o Ceará, ele estava com a gente na sede, vira e mexe, ele falava assim, pessoal, hoje é meu último dia, muito obrigado por estar com vocês são um top, uma bênção. E a gente ficava lá com o coração todo triste, achando que o pastor Isaías ia embora. Aí chegava na quarta-feira, ele estava lá. Aí do nada, pessoal, ele saiu, do nada ele vazou, do nada foi o último culto dele. E a gente nem teve tempo de despedir dele. E a mesma forma era o apóstolo Paulo. A mesma forma era o apóstolo Paulo. Ele não sabia para onde o Espírito Santo ia dirigir ele. E ele se despediu daqueles homens. Ele falou, talvez seja a última vez que a gente vai se ver. Talvez seja a última vez. E todos aqueles homens choraram.
por causa da vida do apóstolo Paulo. Todos aqueles homens ficaram tristes. A Bíblia fala aqui no final, olha só, o que mais entristeceu os líderes de Efésios foi o que o apóstolo Paulo disse, que nunca mais eles se veriam. Eles eram homens, pessoal, eles tinham sentimentos assim como eu, assim como você. E não sei se isso te desperta algo muito interessante, mas me desperta muito o sentimento de que eu posso ser usado assim como essas pessoas foram usadas. Hoje de manhã, eu e a minha esposa, enquanto a gente estava indo para a igreja, a gente estava comentando sobre os dons do Espírito Santo, e existem muitos cristãos que não acreditam que Deus ele pode se manifestar do mesmo jeito que ele se manifestou no livro de Atos. E a gente estava falando sobre o ministério de cura, ministério de dons, profecias e tudo mais. E tem um livro muito bom na nossa igreja, do Kennedy Hagin, que diz assim, Por que falar em línguas? É um livro pequenininho, pessoal, dessa finura, que é assim, ó, ele é assim, ó, tipo 3x4, assim, ó. Ele é pequenininho, você lê ele assim, em 15 minutos. Ele é muito top. E o Kennedy Hagin, através desse livro, ele traz uma lição muito bacana. Ele fala sobre o Espírito Santo e de que o Espírito Santo ele pode ser recebido através do dom que uma pessoa tem de poder ministrar o Espírito Santo na vida de alguém. Mas se você não tiver o dom, mas tiver a fé necessária para poder ministrar o Espírito Santo na vida de alguém, o Espírito Santo irá se derramar na vida daquela pessoa. Porque Deus ele honra o tamanho da sua fé. Ah, Diogo, mas eu não tenho o dom tal. Mas se eu tiver a fé necessária para que esse milagre aconteça, esse milagre vai acontecer. Porque Deus ele honra a minha fé. Os dons são irrevogáveis, ou seja, Deus ele não tira o dom de alguém. Mas se você não tiver o dom, mas tiver a fé, Deus ele vai te usar da mesma forma, da mesma maneira. E quando a gente vai ver, por exemplo, lá em Atos, que é o que a gente está estudando aqui, a gente não vê nenhum discípulo que foi levantado por Jesus, levantado por Deus, que não tinha dom de cura, por exemplo. Me fala um discípulo que foi batizado no Espírito Santo, que não foi usado para poder curar uma pessoa. Me fala. Não existe. Não existe. O primeiro mártir da igreja, o Estevão, lá em Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, que o Estevão é bem mencionado. Atos capítulo 8 e 9, melhor dizendo, que foi quando ele morreu, né? Atos capítulo 8. O Estevão, pessoal, antes dele ser morto, a Bíblia fala que ele realizava sinais milagrosos. Ele era usado por Deus para poder curar as pessoas. Ele determinava a cura nas pessoas e as pessoas eram curadas. Ele era uma pessoa que batizava os outros em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma coisa que o pastor Gustavo mencionou ontem. Todos os homens levantados por Deus em Atos, eles eram cheios do Espírito Santo e faziam as mesmas obras que Jesus. E eles eram homens, assim como eu, assim como você. Isso me alegra, pessoal. Sabe por quê? Porque significa que se eu buscar, eu também consigo achar essa bênção. E se eu buscar, eu também consigo achar essa autoridade. Que se eu buscar, eu também consigo achar essa unção. Que se eu impor as mãos sobre alguém, essa pessoa será curada. De que se eu orar, aquilo vai acontecer. Isso, particularmente, me alegra, pessoal. Me alegra. Existe uma passagem do Novo Testamento, não vou lembrar a referência exata, mas a Bíblia diz assim: Elias era homem como nós, todavia orou com fé, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Acho que está em Timóteo ou em Tiago, alguma coisa assim. Depois, a galera que está aí, depois procura a referência e bota aí nos comentários, pessoal. Elias era um homem como nós, todavia orou com fé, e Deus respondeu a sua oração. E não choveu sobre a terra 3 dias e 3 noites. Isso é muito forte. Elias era um homem como nós. Homem como nós. Olha que incrível. Homem como nós. Todavia orou com fé. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E pessoal, isso aqui é muito forte. Me alegra muito, porque tanto eu como você podemos buscar e o Senhor irá entregar. E o apóstolo Paulo, ele também traz para nós, através desse texto, o tamanho do cuidado que ele tinha com o corpo de Cristo. E ele sempre entendia que era melhor ele dar do que receber. Porque quando ele dava para a igreja, quando ele era instrumento de Deus para poder abençoar aquelas pessoas, Deus fortalecia o coração do Paulo. Deus abençoava o Paulo. Olha só, é Tiago, pessoal. Olha só o que a Bíblia fala. Essa é a tradução mais normal. A Liliane colocou aqui nos comentários. Essa é a tradução ARC, se não estou enganado.
Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Pessoal, é muito forte, olha isso. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele era um homem assim como a gente. Ele tinha pensamentos pecaminosos assim como a gente. Ele, às vezes, precisava se desviar do pecado assim como a gente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando com ele sobre Jó 31. Jó 31, versículo 2, se não estou enganado, 1 ou 2. O Jó fala assim: fiz uma aliança. O Jó escreve: fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar para uma jovem com cobiça. É muito forte. O Jó escreveu: fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar para uma jovem com cobiça. É muito forte. O Jó era sujeito às mesmas paixões que nós. E era um homem que nasceu muito antes de tudo. Era um cara que não tinha Jesus, por exemplo. Não tinha Jesus, não tinha Espírito Santo naquela época. E ele creu em Deus. E Deus respondeu a oração dele. Ele foi restituído. E da mesma forma nós podemos orar. E aqui continuando, essa terceira reflexão é muito forte. Deus ele traz para nós um entendimento de que nesse texto o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre cuidado com o corpo. Ele teve o cuidado de reunir todo o corpo ministerial da igreja de Efésios. Ele teve o cuidado de falar com toda aquela galera e se despedir das pessoas. E a mensagem dele era muito centrada no o dar é melhor do que receber. O dar é melhor do que receber. Discipulem as pessoas. Esteja junto com os irmãos. Encorajem os fracos. Animem os desanimados, que é parecido com a mensagem que ele escreve lá em Tessalonicenses, que eu mencionei também. Fortaleçam os fracos, ajudem os desanimados. Pessoal, a nossa missão é essa. E a terceira reflexão da nossa live é essa aqui. Tenha cuidado com o corpo de Deus e entenda que dar é melhor do que receber. Em muitas oportunidades, você vai precisar receber uma palavra, mas você vai ter que dar a palavra. E muitas vezes, você vai precisar de alguém, mas você vai ter que ser essa pessoa que vai ser um braço direito na vida do outro, mesmo precisando de ajuda. E Deus vai te ajudar a ser essa pessoa forte, que glorifica ao Senhor. Essa pessoa que ajuda, essa pessoa que auxilia, essa pessoa que traz para perto, que dá esperança. Essa pessoa que traz a chama do Espírito Santo para os corações que estão desanimados com a vida, desanimados com a situação pela qual elas estão enfrentando. Então, gente, nós ficamos com essas 3 reflexões que são as seguintes. A primeira, a importância do encorajamento. A segunda, Deus restaura o que parece perdido. E a terceira, tenha cuidado com o corpo de Cristo e entenda que dar é melhor do que receber. Gente, eu não sei como Deus fala com vocês quando vocês leem essas passagens do Novo Testamento, mas eu observo um cuidado muito grande. Obrigado, amor. Eu observo um cuidado muito grande que os discípulos, que os apóstolos tinham com as pessoas. Eu observo um zelo muito grande pelas almas. Poxa, o apóstolo Paulo ia de cidade em cidade para poder encorajar. E quantas vezes a gente deu uma palavra para alguém e fala, essa pessoa não quer seguir, deixa ela para lá. Já preguei, não quer seguir. Poxa, o apóstolo Paulo ia nas cidades que ele foi jurado de morte para poder encorajar os irmãos. Pessoal, isso aqui é muito forte, muito poderoso. E aqui ele dá um desabafo muito grande, fala, eu tive que trabalhar muitas vezes para me sustentar e sustentar aqueles que eu levava comigo. Em nenhum momento eu deixei de pregar para vocês a verdade. Então sigam a verdade, permaneçam firmes no ministério, entendam que dar é melhor do que receber. Aqui ele fala da vida dele, desabafa, mas ele também transforma isso até mesmo em encorajamento para os bispos. E eu tenho certeza que os bispos ali, naquela igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, foram muito abençoados. Foram pessoas de Deus, foram pessoas que Deus usou para poder tocar o coração do povo, tocar o coração dos jovens, das pessoas, através desse cuidado que eles receberam do apóstolo Paulo. Então você, líder, que está aí comigo nessa live, entenda isso. Nós precisamos ser cuidadosos, precisamos amar os nossos jovens. Diogo, mas só tem um jovem na minha igreja. A sua missão, então, é muito mais fácil, porque você só tem uma pessoa para amar.
Cuida dela. Cuida dessa pessoa. Aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, aquele que não se apresenta na brecha, até o que não tem será tirado. É o que a Bíblia fala. Aquele que tem, mais será dado. Se você colocar o coração sobre as ovelhas, vai crescer o seu grupo jovem, vai crescer a sua igreja. Nós precisamos ser líderes, pastores dos nossos jovens, pessoas que eles vão contar. Ser jovem precisa ser acessível. Tem muitas pessoas aí que às vezes entram num cargo de liderança e acabou, meu irmão, não conversa mais com ninguém, a pessoa fica toda inacessível. Não é isso que Deus tem para nós, não. Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer que a gente encoraje as pessoas. E assim todos juntos servimos a Deus com alegria, em nome de Cristo. Pessoal, essa mensagem aqui é muito forte e ela traz muita coisa boa no meu coração. Muita coisa que eu também preciso praticar, pessoal. Muita coisa que eu preciso colocar em prática, colocar na minha vida todos os dias. O Evangelho é para ser vivido todos os dias. É na vida do dia a dia. O Evangelho é para ser vivido todos os dias. Então, pessoal, estamos caminhando para o nosso final da nossa live. E antes eu quero só ler um resumo com vocês. Atos capítulo 20 nos convida a viver uma vida de coragem, entrega e serviço, confiando que Deus restaura, cuidando uns dos outros e entendendo que a nossa alegria está em dar e não em reter, e não em receber. Isso que é muito forte, pessoal. Glória a Deus por isso. Gente, eu vou abrir meu coração para vocês agora, no final dessa live. Eu estou muito feliz de todo mundo estar aqui, da galera estar junto aí. Muita gente permaneceu todos os dias. Teve muita gente que seguiu firmão todos os dias do propósito. Mas eu também estou triste, pessoal, de estar encerrando essa live, de estar encerrando esse propósito. Confesso para vocês que está ficando um gostinho no meu coração de quero mais. Está ficando um gostinho na minha vida aí de querer abrir outra live, de querer fazer mais propósito, mais coisas. E vai ser top, pessoal, vai ser top. Em breve nós teremos muitas novidades aí no JQV. Em breve nós teremos muita coisa nova, muita coisa boa. E isso aqui não é um adeus, isso aqui não é um ponto final. Você jovem que está aí, alô Maicon, alô Giovanni, galera aí que está comigo nessa live. Gente, não fiquem tristes. Acompanhem o nosso Instagram, acompanhem os nossos grupos jovens. Deus vai continuar falando muito ao nosso coração. Esse novo tempo que está vindo na nossa igreja, esse novo tempo que está vindo no nosso estado de Brasília, no nosso Distrito Federal, vai ser muito forte, pessoal. Vai ser muito poderoso. E a gente não vai sair daqui triste, não. A gente vai sair daqui carregado pelo poder de Deus, porque agora nós estudamos muito o livro de Atos e nós podemos ter essa palavra embasada, essa palavra no coração, para poder levar para os nossos amigos, levar para os jovens das nossas igrejas. E esse estudo, assim como eu já falei aqui, serviu muito para mim, pessoal. Cara, eu fui muito abençoado. Eu fui muito abençoado, pessoal, durante esses dias de live. Foi muito bom. Todos os dias eu tinha que ler, tinha que refletir, tinha que pegar, tinha que mastigar o texto, tinha que estudar, correr atrás de referência, por que a Bíblia fala isso, por que tem escrito esse termo, e a outra tradução, dá outro entendimento, por que é assim. Pessoal, esse estudo me fez muito bem. Confesso para vocês que eu vou continuar esse estudo, eu vou fazer esse estudo até o Atos 28, e aí Deus vai me dar uma oportunidade para poder falar com vocês de Atos 21 até o 28, em outro propósito, em outra oportunidade. Talvez a gente faça aí 8 dias em Atos, talvez a gente faça aí 8 dias com Deus, talvez a gente faça aí 8 dias com o Senhor, 8 manhãs com o Espírito Santo. Posso fazer essa live também às 6 da manhã, 7 da manhã, antes de você ir para a escola, antes de você ir para o trabalho. É top também, não é? Eu acho bacana. Glória a Deus. Isso aí, o Alan colocou nos comentários, trabalhando com amor e temor. É verdade. E é isso aí, Alan. Glória a Deus por isso. Vamos lá, pessoal. Como de costume, vamos fazer a nossa oração da água aí, colocando a nossa fé em ação, assim como o apóstolo Paulo. Vamos lá, pessoal. Você que está nessa live aí, comenta para mim. Eu já coloquei um efeito aqui. Meu Deus. Todo dia eu ponho um efeito na minha cara. Olha, de novo, cara. Pelo amor de Deus. Todo dia um efeito novo. Aí, saiu. Graças a Deus. Glória a Deus.
Você que está nessa live aí, me responde. Deitar em cima do morto resolve alguma coisa? Não resolve. O que resolve é colocar a nossa fé em ação. Então vamos colocar a nossa fé em ação através desse propósito com um copo com água e Deus irá nos abençoar em nome de Jesus. Oremos, pessoal. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por esse propósito. Muito obrigado, Jesus, por essa vida que o Senhor nos deu, por essa graça que o Senhor, meu Pai, presenteou a nossa vida durante esses 20 dias de propósito. Meu Pai, 2 homens de Deus passaram por aqui, meu Deus, nos dando lições valiosas. O pastor Jailson, o pastor Gustavo. Nós somos gratos, Senhor, pela vida deles, pela obra que o Senhor faz e continua, meu Pai, promovendo na vida desses homens de Deus. Muito obrigado, meu Pai, pelas mensagens que eles trouxeram. Muito obrigado também, Senhor, por ter me dado entendimento, meu Deus, discernimento sobre o que pregar, sobre o que falar. Meu Pai, em muitas oportunidades, meu Pai, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu virtude, o Senhor me deu coragem. Meu Deus, assim como Esdras disse, sabendo que o Senhor era comigo, criei coragem. Meu Pai, que da mesma forma como eu, meu Pai, que tive, meu Deus, que criar, meu Deus, essa coragem, tive, meu Deus, que me colocar diante do Senhor, meu Pai, e assim ser usado. Meu Deus, usa, meu Deus, e toca cada jovem. Usa, meu Deus, e toca cada pessoa, meu Deus, que participou desse propósito. Até mesmo as pessoas que participaram 2 dias, 3 dias, 1 dia, 10 dias. Meu Pai, abençoa, meu Deus, e alcança cada uma dessas pessoas. Meu Deus, eu estou longe, meu Pai, de todas elas. Eu não consigo alcançá-las, Senhor, com as minhas mãos, não consigo vê-las, mas o Senhor vê cada um dos corações. O Senhor alcança cada uma dessas vidas. A tua mão não está encolhida, a tua mão está estendida sobre a vida dessa família, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Por isso eu te peço, Senhor, alcança a vida dele, alcança a vida dela, batiza essa pessoa no Espírito Santo. Meu Pai, que essa pessoa possa provar e ver a bondade do Senhor, que essa pessoa, meu Pai, possa ver o Senhor agindo e mudando o coração dela, que o Senhor, meu Pai, possa tocar no coração e dar coragem, dar vontade, entendimento, meu Pai, sobre a palavra, para que esse irmão possa ler, para que essa irmã possa entender, para que essa pessoa possa buscar a Deus através da tua palavra, possa ler e entender aquilo que o Senhor tem para ele. Meu Pai, não permita que as dúvidas estejam no coração desse irmão, no coração dessa pessoa. Eu repreendo desde já a ação do maligno, a ação do diabo. Meu Deus, que quer, meu Pai, impedir esse coração de se achegar ao Senhor, que quer impedir, meu Deus, essa vida, meu Deus, de estar perto de Ti. Meu Pai, eu repreendo a ação do diabo, a ação dos inimigos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu amarro e repreendo todo o mal, todo espírito maligno. Meu Pai, tudo aquilo que quer, meu Deus, causar doença, que quer causar morte na vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa jovem, eu repreendo agora e amarro em nome de Jesus. Meu Pai, eu determino sobre essa pessoa, meu Deus, a tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores em nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoo esse copo com água. Peço que o Senhor, meu Pai, transforme essa água, que não seja apenas H2O, que não seja apenas moléculas, mas que seja o teu poder, a tua unção, entrando no corpo dessa pessoa e curando o coração dela, curando as artérias, as veias que estão entupidas, curando, Jesus, o coração desse jovem que está amargurado, o coração dessa pessoa, meu Pai, que está triste, o coração dessa pessoa, meu Pai, que está infeliz. Meu Pai, que o teu nome seja glorificado através dessa vida, através dessas pessoas. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Pessoal que acompanhou a oração da água. Vamos tomar essa água em nome de Jesus. Amém, pessoal. Tamo junto, galera. Tamo junto, pessoal. Gente, não esqueçam de nós. Manda um direct aí. Mais tarde, amanhã, a galera vai... O Isaac, se não estou enganado, ele vai postar o resumo dessa live. Coloca nas suas stories, marca o JQV, marca o meu perfil lá também, para a gente poder repostar, para a gente poder glorificar o nome do Senhor através disso. E vamos continuar, pessoal. É só o começo da nossa caminhada. Eu estou muito alegre, estou muito feliz. Assim como eu disse na primeira live, eu estou muito feliz, pessoal. Estou muito contente com essa liderança dos jovens. Eu quero continuar aí para cima aí e abençoar
a vida de vocês, tocar no coração em nome de Jesus e vai dar tudo certo, o Senhor é conosco, assim como Esdras falou. Lê depois, pessoal, Esdras capítulo 6, livro de Esdras capítulo 6. Eu não vou pregar de novo, mas Esdras era um profeta e ele estava com muito medo de Deus não abençoar, e, enfim, ele precisava que o templo fosse isento de impostos. E o templo precisava ser isento de impostos pelo reinado daquela época, para o templo poder continuar e usar os dízimos e as ofertas para poder, enfim, continuar com as ações que eles faziam lá. E assim eles não ter esse gasto a mais que impediu o funcionamento. E o Esdras escreveu assim: sabendo que o Senhor era comigo, criei coragem e fui conquistar toda a boa vontade do rei. E o rei Artaxerxes, o rei que tinha esse nome esquisito, ele escreveu uma carta para o Esdras, e o Esdras teve a isenção de impostos no templo de Jerusalém daquela época. Ou seja, sabendo que o Senhor era comigo, criei coragem e conquistei toda a boa vontade do rei. O Senhor é conosco, pessoal. Vamos juntos conquistando a boa vontade do Senhor, a boa vontade de Jesus, e vai dar tudo certo em nome dele, pessoal. Contem comigo, pessoal. Manda mensagem para mim, tudo aquilo que vocês tiverem dúvida. Não sei o que lá, eu não tenho líder na minha igreja. Manda mensagem para mim, pessoal. A gente vai resolver isso, vai dar tudo certo. Eu tô na minha igreja aqui, tô em Ceilândia, tô em São Sebastião. Eu tô no Vale, eu tô não sei o que lá. Manda mensagem pro seu líder, conta com o seu líder, ele vai saber te ajudar e te orientar também. E é isso, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, gente. Vocês são top demais. Acompanhem as próximas coisas aí que nós iremos fazer e Deus irá nos abençoar em nome de Cristo. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe vocês e até o próximo dia, o próximo propósito, em nome de Jesus. Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês e até mais. Glória a Deus. Antes de eu encerrar, deixa eu só ler os comentários aqui. Eu vi que uma galera comentou umas coisas bacanas. Deixa eu ver, ó. Liliane colocou aqui. Edificou muito a minha vida, glória a Deus. O Michael colocou, já tô com saudade, eu também. O Alan, vamos pra cima, trabalhando com amor e temor. Poderia fazer uma live com você e o pastor Eduardo, é verdade. Vou sugerir pro pastor, vai ser top. A Liliane, obrigado pelas orações. Amém, que bênção, hein? A Maitê teve alta, top. Que Deus continue abençoando a Maitê e a Giovana, em nome de Jesus. Santos Ali, top. Galera comentando aí, que bênção, glória a Deus. Fico muito feliz, pessoal, com esses testemunhos, com esses comentários. Amém, gente, que bênção, glória a Deus. Isso aí, pessoal, vamos juntos em nome de Jesus, com amor e temor no coração, e Deus vai continuar nos abençoando. Tamo junto, pessoal, Deus abençoe vocês e até o próximo propósito. Tamo junto, gente, não esquece de amanhã fazer o seu esboço até amanhã Atos 21, né? E você vai continuando até o 28, em nome de Cristo. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe.